Curso médio do Rio das Contas. Rio este que é o rio principal da bacia hidrográfica que carrega o seu próprio nome. Trecho do rio que passa pela zona urbana do município de Jequié, Bahia. Rio que se encontra, como vocês podem ver, bastante assoreado. O seu leito não tem mais a mesma vazão que já teve em outrora, em décadas atrás, em centenas de anos atrás ou milhares de anos atrás. Pois bem, quando eu era criança, eu me recordo muito bem de que na escola a professora virava para a gente e falava: faça agora um desenho, uma paisagem bem bonita. E geralmente os desenhos que eu e meus colegas fazíamos eram desenhos que retratavam algo muito belo na concepção da gente. Elementos naturais. Quem nunca desenhou quando era criança aquela casinha e do lado você tem um menino ou uma menina sorrindo, flores, árvores, um sol sorrindo, nuvens, um pássaro voando. E engraçado, a gente internalizou essa ideia de que a paisagem necessariamente é algo cenicamente belo. Aquilo que eu falei agora há pouco sobre o Rio das Contas foi uma descrição simples da paisagem. Concordam comigo? Durante muito tempo a geografia foi uma geografia descritiva. Falamos na última aula sobre o espaço, sobre as interações, as múltiplas interações que existem sobre esse espaço. E a paisagem é uma das categorias da geografia que se mais tem estudos que degladiam ideias sobre qual o papel de se estudar e de se compreender a paisagem. Ou melhor, de que modo podemos enxergar a paisagem, vislumbrar a paisagem, para além de uma análise meramente descritiva, como eu acabei de fazer. É fácil eu fazer uma descrição, como a que eu fiz, dizer que este rio que está ao fundo ele se encontra assoreado, que o leito desse rio já foi maior no passado, a vazão de água, perdão. É muito simples eu categorizar detalhes sobre esse rio, sobre a bacia hidrográfica, sobre a parte desse curso que passa aqui nesta cidade. Mas quando eu apenas faço essa simples descrição, eu não consigo ter a compreensão do todo. Na minha descrição não está explicitado, talvez nem tão implicitado, sobre como este rio sofreu esse processo de assoreamento, sofreu esse processo de diminuição da sua vazão de água, quais os impactos que esta cidade que se instituiu, se construiu diante desse médio curso da bacia, como ela impactou a dinâmica desse rio. Como isso mexeu com a dinâmica que envolve a geologia do local, a geomorfologia do local, os solos do local e o microclima e toda a paisagem urbana ao seu redor. Pois bem, um outro ponto muito interessante que a gente tem que levar em consideração
nas abordagens que falam sobre a paisagem, nas aulas que vocês tiverem em qualquer lugar sobre paisagem e nas questões que vocês forem resolver sobre paisagem, sejam elas discursivas ou, sobretudo, as objetivas, que o Enem, os vestibulares ou até concursos públicos podem nos trazer, me faz pensar que é importantíssimo eu chamar a atenção de vocês para o seguinte. Por muito tempo se conceituou a ideia de que paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos podem ver, tudo aquilo que os nossos olhos podem captar. Pois bem, aos meus queridos e às minhas queridas que são invisuais, que não enxergam a paisagem como muitos de nós enxergamos, será que é negado a eles a capacidade de perceber essa paisagem? Ou será que muitas vezes o nosso ego, a nossa arrogância em vislumbrar e perceber o mundo ao nosso redor nos faz sectarizar e pensar que o nosso principal sentido seja a visão? Pois bem, eu tive 2 alunos, um aluno e uma aluna, ambos de escola pública e de realidades muito próximas, realidades sociais muito próximas, de muita dificuldade e de muita perseverança. Um deles se tornou cego ao longo da vida, na infância, e outra nasceu cega. E eu fiz uma aula certa feita, onde a gente ia trabalhar sobre paisagem, e eu os levei para o pátio do colégio, para um determinado espaço ali do colégio, que eu não disse para onde é que eu estaria levando. Eu pedi para que todo mundo fizesse silêncio e que me acompanhasse. E quando a gente chegou no local, eu reiterei a ideia do silêncio e pedi para que eles apenas observassem algo. Tanto nessa primeira turma com um determinado aluno, quanto nessa outra turma com essa aluna que eu falei, eu pedi para que eles me caracterizassem a paisagem que eles estavam percebendo. E muito interessantemente, ambos, cada qual no seu momento, caracterizaram a paisagem me dizendo o seguinte. Eu me lembro que um deles falou: professor, eu acredito que agora esteja nublado. Eu perguntei: por que você acredita que está nublado? Porque eu sei que é dia, mas eu não estou sentindo o sol esturricar a minha pele. Está quente, está calor, mas ele não está esturricando minha pele, então eu acredito que está nublado. Esse é um pequeno exemplo de como nossos outros sentidos, para além da visão, que muitas vezes nos cega na análise do espaço, nos cega na análise, na interpretação da paisagem que estamos vendo. A visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição, são 5 sentidos que nos permitem perceber esta paisagem. Então eu vou finalizar dizendo para vocês o seguinte: a interpretação de uma paisagem, ela pode ter várias possibilidades. E tenham muito cuidado com as ideologias por trás da interpretação de uma paisagem que possa ser transmitida para vocês em algum momento. Para que eu possa compreender essa paisagem que eu apenas descrevi de forma simples, eu preciso ir em loco. Uma coisa é essa visão que eu estou tendo aqui a essa distância, outra coisa é eu chegando naquele local, interagindo com aquele meio, tanto com os seus aspectos ali naturais, quanto com as pessoas que ali se encontram, eu entender a dinâmica social que está presente no espaço, eu entender o processo histórico estudando para ter a noção exata de como chegou até ali e fazer as pesquisas necessárias para entender o que é que está acontecendo hoje, quais os impactos de cada obra, de cada ação. Então, esse é o recado que eu queria dar hoje,
para que a gente tenha essa capacidade de perceber a paisagem não apenas visualmente, não apenas com a análise sintética ao extremo, que a gente possa ter um olhar mais amplo, inclusive quando os meios de comunicação nos vendem uma proposta de paisagem, que a gente possa olhar para além do que os olhos podem ver e interpretar que essa proposta de paisagem que está sendo nos colocada, elas podem ter várias possibilidades de interpretação, ok? Então, um forte abraço, na próxima aula a gente continua, e vamos lá, joguem duro que o Enem vai ser sucesso. Valeu!